E aí, vamos voltar? Já deu tempo demais para tomar água e fazer xixi. Agora a gente volta com uma aula de história. Então, abra um livro de história na página 2 e 3. Que imagem vocês estão vendo aí? O que é que vocês estão vendo aí? Um carro de bois, isso. O que mais? Urbano, né? O tio de Urbano e o funcionário do sítio, da fazenda, né? Do tio de Urbano. Então, olha só. Urbano resolveu visitar o seu avô. Aquele não era tio, não, era o avô dele. Visitar o seu avô em Rio Claro. Entre um passeio e outro, seu avô lhe contava como era a vida dele quando ele era criança. E Urbano disse para ele que aquele lugar parecia ter parado no tempo. Mas por que Urbano disse isso? Vocês sabem? Porque Urbano vive na cidade. E na cidade a vida é completamente diferente, que a gente já viu, já falou de cidade, de bairro, de município. E sabe muito bem que a vida na cidade é muito agitada. É aquela zoada de carro, é muita gente para lá e para cá, muita gente no comércio, nas lojas. Então é diferente, muito diferente de quem mora no campo, de quem mora na zona rural. Esses lugares eles são tranquilos, não tem casa assim uma em cima da outra, é uma casa aqui e outra lá embaixo, né? Não tem vizinho para incomodar. São poucas pessoas que moram naquele lugar, não tem comércios, né? O comércio fica distante, né? Não tem o movimento que tem em quem mora em uma zona urbana, quem mora em uma zona na cidade. É muito diferente. Por isso que o Urbano falou para o avô dele que achava que aquele lugar ali tinha parado, porque não tinha evoluído nada. Mas geralmente quem mora em sítio, em fazenda, é uma vidinha tranquila mesmo, uma vidinha pacata, sem muitas turbulações, sem muito movimento, não é? É bem tranquilo, é muito diferente da cidade. Então, o Urbano estava conversando com o avô dele e o avô dele disse assim: Urbano, era em lugares como esse que eu brincava quando criança. Aí o Urbano foi e disse a ele: parece que parou no tempo. O lugar parece que parou no tempo. Ele estranhou, né? Ele achou que deveria evoluir, deveria ter outras coisas modificado, mas sítio, campo, vida rural, é isso mesmo que vocês estão vendo aí. A gente não vê carros, a gente vê o quê? Carro de boi, né? Que é a carroça aí, ó, sendo puxada pelo boi. E aí era o meio de transporte das pessoas que moravam na zona rural. O meio de transporte delas era esse, carros de boi. Vocês já chegaram a ver um carro de boi? Porque a gente que mora aqui na cidade é muito difícil ver. Existe, mas é muito difícil a gente ver um carro de boi na cidade. A gente vê mais na zona rural, tá? Aí na página 3 começam as perguntinhas. Diz assim: Urbano foi visitar seu avô Joaquim em Rio Claro. Entre passeios a cavalo e brincadeiras, o avô contava um pouquinho de sua história quando ele era pequeno, quando ele era criança. Para deixar essas histórias mais vivas, ele levava Urbano para conhecer lugares na zona rural, lá em Rio Claro, e mostrar coisas da sua infância. Olha que legal isso. Aí
Na primeira pergunta, ele está dizendo assim: observe a cena. Essa paisagem faz parte do campo ou da cidade? O que é que vocês acham? Essa paisagem que tem aí na página 2 e 3. Isso aí é campo ou cidade? Campo, né, minha gente? Tá na cara que é campo. A primeira resposta, campo. Escrevam aí. Letra pequena, tá? Para caber tudo direitinho. Então, a primeira resposta, campo. Vamos para a segunda. Para você, quais características fazem parte do campo? Eu falei várias já, várias. A natureza, você tem contato direto com a natureza, é uma delas. Os animais, a gente vê muito tipo de animal na zona rural, né? A tranquilidade, né? As plantações que o pessoal faz, os transportes. Então, tem várias características. Aí eu coloquei algumas aqui, ó. Tá certo? Vocês podem copiar essa ou podem botar outras, que eu já falei várias aqui, tá? Aí vamos para o terceiro. Você conhece o meio de transporte que aparece na cena, o carro de boi? Eu perguntei aqui quem já tinha visto um carro de boi. Vocês conhecem? Se conhecer, você diz sim. Se não conhecer, não, né? Qual é o nome dele e para que ele é utilizado? O nome é carro de bois, né? E para que ele é utilizado? Então, ele é utilizado para o transporte de pessoas e de produtos, tá? Às vezes eles carregam capim na carroça, às vezes carregam as coisas que eles plantam na carroça também, tá? Além das pessoas que pegam carona, tá certo? É a resposta do terceiro, né? Agora a gente vai para o quarto. No lugar onde você mora, você vê pessoas andando a cavalo ou de carro de boi? Cavalo sim, né? Mas carro de boi eu acho meio difícil. Mas aí cada um vai botar a sua resposta. Se tiver cavalo, você bota sim, de cavalo. Ou sim, de carro de boi. Ou se não vê de nenhuma das duas, bota não, tá? No quinto, como você imagina que era o seu município há 100 anos? Há 100 anos, minha gente. Como era o seu município? Isso aí é uma resposta pessoal. Cada um vai botar a sua, tá? Você pode perguntar para a mamãe, para o papai, pode pesquisar também na internet, tá certo? Mas cada um vai botar a sua resposta, tá certo? No sexto, de quais brincadeiras você imagina que o avô Joaquim brincava quando criança? Vocês imaginam as brincadeiras que ele brincava quando era criança? Minha gente, faz muito tempo, viu? Mas eu arrisquei aqui. Eu acho que ele jogava bola de gude, ele brincava de roda, de esconde-esconde. Eu arrisquei, eu botei essas aqui, ó. Tá? Mas vocês podem ficar à vontade e usar a imaginação de vocês do que ele brincava quando era criança, tá certo? Cada um vai usar a sua imaginação para responder essa questão aí, tá? Vamos para a página 4. Na 4 tem falando do campo ontem e hoje. A gente já vem estudando o campo e a cidade desde a primeira unidade, não é?
e vai continuar estudando. Então, diz assim: onde fica o campo? Sempre que o Urbano encontra o avô, como é o nome do avô dele mesmo? Joaquim, muito bem. O avô Joaquim, ele adora conversar sobre curiosidades, ele adora ir lá no fundo do baú, buscar as coisas bem antigas, minha gente, do tempo do bisavô dele. Aí, em um dos passeios pela área da zona rural, em Rio Claro, o Urbano e seu avô encontraram um antigo carro de bois. O senhor Joaquim contou ao Urbano que o bisavô dele gostava de pegar carona nesses carros de boi. Eu, quando era criança, eu já peguei carona no carro de boi. Minha gente, eu fiquei com tanto medo, tanto medo. Mas peguei, viu? Carona no carro de boi. Aí embaixo tem um diálogo. Diz assim: Urbano, você sabe o que é esse meio de transporte? Aí ele disse: acho que é um carro de boi, não é? Sim, antigamente ele era muito usado pelos moradores da zona rural. Por isso que eu falei para vocês que eu acho muito difícil encontrar ele agora aqui na cidade. Ainda existe, minha gente, mas a gente encontra mais na zona rural, tá certo? Aí lá embaixo tem outra perguntinha. De quem? Do curioso Urbano. Olha só. Vovô, campo e área rural são o mesmo espaço? São, minha gente, são. O que define eles são as características, e as características são as mesmas. Eles ocupam o mesmo espaço, campo e zona rural, tá? Então, aí no primeiro, tem uma pergunta para vocês. Assim, ó. Você saberia responder a pergunta de Urbano? Se campo e área rural são a mesma coisa, ocupam o mesmo espaço? Converse com o seu professor e seus colegas. Então, ó, vamos bater um papinho aqui, eu e vocês? Sim, sim, campo e área rural são praticamente a mesma coisa, eles têm a mesma característica. Eu até respondi aqui, ó, para vocês. Sim, os dois possuem as mesmas características que os identificam. Aproveitem e respondam aí, ó, tá? Onde tem aí esse primeiro quesito. Aí vocês podem botar essa resposta aqui. Tá bom, meus amores? Vamos continuar. Aí embaixo tem assim: o avô Joaquim explicou que campo é o espaço onde estão concentradas as populações tradicionais. Lá vem de novo falar das populações tradicionais. As áreas de produção de alimentos, de matérias-primas, de extrativismos diversos, de conservação ambiental e turismo rural. Tudo isso a gente estudou na primeira unidade, tá? As comunidades, do que elas viviam, tá? Então, ó, aí do lado tem um lembretezinho. As comunidades tradicionais são aquelas que praticam e preservam sabores, costumes e modos de antigos, associados à cultura de seus antepassados. Então, cada comunidade daquela que a gente estudou tinha o seu modo de vida, tinha seu modo de subsistência, não era? Uns praticavam a caça e a pesca para sobreviver, outros viviam da agricultura, outros viviam da pesca, os que moravam nas palafitas, lembram disso? Pronto. Aí na página 5, isso mesmo, 5, tem dizendo assim: no campo, os moradores estão organizados em pequenos núcleos, distribuídos por grandes áreas. É assim, um espaço enorme de terra, mas uma casinha aqui, uma casinha lá embaixo, outra lá, bem
longe uma da outra, diferente de onde a gente mora, que é uma casa em cima da outra, uma casa do lado da outra. Prédios e mais prédios de apartamento. Na zona rural a gente não vê isso, né? Aí tem assim no segundo quesito. O campo é um espaço que está presente ou já existiu no seu município, no município que você vive. O campo é um espaço que está presente ou já existiu no seu município. E aí? O que é que vocês me dizem? O campo está presente no município que você mora? Sim, está presente sim. Como, por exemplo, a Mata do Passarinho, aqui em Olinda. Eu estou falando de vocês que moram em Olinda, tá? Então, ó, está presente sim. Um exemplo bem vivo é a Mata dos Passarinhos, tá? Esta é a resposta. Copie bem direitinho. Aí vem falando, depois que você copiou a resposta, aí embaixo está falando. No município, o campo compõe a zona rural. Esse espaço sempre fez parte da história do Brasil. A partir da fundação das cidades, o espaço do campo, ou área rural, foi tendo seus limites, foi diminuindo, mas bem definidos, ou seja, a cidade passou a ser vista como um espaço onde estava a administração do local. Por exemplo, a prefeitura, ela fica no campo ou na cidade? Na cidade, isso mesmo, é onde se administra todo o município, toda a cidade, toda a zona rural, na prefeitura, que está concentrada na cidade. Geralmente, o espaço formado pelo campo encontra-se ao redor das áreas urbanas, onde estão a administração do município, boa parte dos serviços públicos, os comércios e a maior parte da população. Está concentrada na zona urbana, prefeitura, comércios, maioria das residências, tudo na zona urbana, tá certo? Na zona rural não tem nada disso. São poucas casas, poucas pessoas, não tem comércio, é uma coisa ali, outra lá, longe. Tá? É bem diferente. Aí a gente vai para 6. Na 6, tem dizendo assim, no primeiro, né, minha gente? Não, no terceiro. Quais tipos de produto você sabe que são fornecidos pelo campo? O que é que o pessoal do campo da zona rural, eles produzem? Vocês sabem? O leite, tiram da vaca, né? O que mais? As frutas que eles plantam, as verduras, isso mesmo. Então, eu coloquei aqui algumas coisas, ó. O leite, coloquei as frutas e coloquei também verduras que eles também costumam plantar, né? E finais de semana eles trazem para vender nas feiras ou vendem a outras pessoas que vão pegar lá no campo com eles, né? Então, olha só, aí embaixo tem falando sobre a história da ocupação do campo no Brasil. A gente vai ver agora quem foram os primeiros que ocuparam aqui o Brasil, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vamos falar um pouquinho disso agora, tá? As pessoas que ocuparam primeiro aqui o Brasil. Então, o que é que diz aí? Urbano queria saber como começou a história do campo no Brasil. E seu avô explicou que tudo começou
com a chegada dos primeiros povos ao Brasil. E vocês sabem que povos foram esses? Isso mesmo, os indígenas foram um dos primeiros. Quem mais? Os africanos, lembram dos quilombolas? Vinham da África para o Brasil. Quem mais? E os portugueses. Essas 3 comunidades vieram para cá, para o Brasil, e aí foi onde tudo começou. Aí embaixo tem assim: vovô, quando começou a história do campo no Brasil? Aí o avô dele foi e contou essa pequena historinha para ele poder entender como foi que começou toda essa história. Então o avô dele falou para ele que começou com a chegada dos indígenas, dos africanos, dos portugueses. Foi aí onde tudo começou. Aí no quarto quesito tem dizendo assim: quais foram os primeiros grupos culturais da história do Brasil? Eu acabei de falar. Quais foram os primeiros grupos culturais da história do Brasil? Troque ideias com o seu professor e depois pinte os quadros que trazem os nomes dos grupos. Eu acabei de falar para você quais foram os 3 grupos que chegaram primeiro aqui ao Brasil. Os indígenas, os africanos e os portugueses. Então, vocês vão pintar somente onde tem os 3, tá? Ó, indígenas, africanos e portugueses. Muito bem. Só pinta esses 3, tá? Só os 3. Agora a gente vai responder só o 5º da página 7. Só o 5º. E o outro assunto a gente deixa para a próxima aula. Vamos só responder esse 5º. Em sua opinião, eles também fizeram parte da história do campo no Brasil? Sim, a gente acabou de falar que eles foram os primeiros a chegarem no Brasil. Claro que fizeram parte. Então, assim, fizeram parte. Né? É a resposta do 5º, tá, meus amores? O 5º quesito, vocês botam essa resposta aqui, tá certo? Pronto. Aí a gente encerra a nossa aula de história aí, tá? Na próxima aula, a gente continua com a chegada dos colonizadores. Mas hoje a gente fica até essa página aí, tá certo? Aí o que é que a gente vai fazer? Eu já respondi as atividades do livro, não é isso? Então, para casa, vai ficar a atividade no caderno de atividades, naquele outro caderno, só de exercícios, tá certo? O do livro eu já respondi com vocês, tudinho. Então, não tem por que estar se aperreando com as respostas do livro, porque eu fui explicando e a gente já foi respondendo. O que vocês vão responder agora é no caderno de atividade, mas tudo que tem a ver com a nossa aula de agora, tá certo? Então, eu vou passar a agendinha para vocês. Eu pesquisei um vídeo bem legal, falando sobre zona urbana e zona rural, para vocês verem a diferença entre um e outro. E eu vou deixar para vocês, tá certo? Aí vocês assistam o vídeo, ele é bem legal, eu já assisti. Vocês assistam para ver melhor a diferença entre o campo e a cidade, zona urbana e zona rural, tá bom? Combinado? Depois, quando eu fizer a chamada de vídeo com vocês, eu vou perguntar quem foi que assistiu o vídeo e o que vocês acharam. Tá? Eu vou ver se essa semana eu arrumo um tempinho pra gente fazer essa videochamada com vocês, tá?
Eu acho que eu vou fazer até no horário da nossa aula mesmo. Tá certo? Pronto. Durante a semana a gente combina sobre isso, tá? Um beijo grande. Até amanhã. Vou deixar a agenda e não esqueçam de copiar na agenda de vocês, tá certo? Beijo, meus amores. Até amanhã. Dorinho, o que viemos fazer aqui no centro da cidade? Quero que vocês conheçam as diferenças entre a zona rural e a zona urbana. Veja a cidade, por exemplo. O que caracteriza como zona urbana? Tem prédios. Tem muitos postes. Tem calçadas, avenidas e praças. Tem fábricas e indústrias. Poluição. Na verdade, a zona urbana é caracterizada pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação e circulação. Olhem ali uma fábrica. Lá, um operário entra de manhã e sai quase de noite. A fábrica não para. E cada fábrica, como essa, gera muitos empregos. Por isso, muitos saem da zona rural para ir para a cidade. É o êxodo rural. Um dinamismo onde as pessoas trocam o campo pela cidade em busca de melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida? E saem da zona rural? Como isso? Muitos conseguem mais oportunidades nas cidades, onde oferecem cursos e as pessoas podem aperfeiçoar profissionalmente, estudar e conseguir melhores empregos. Mas muitos não conseguem emprego. Ocorre o desemprego, que leva a problemas sociais, como pobreza, moradias irregulares, violência. Mas por que eles saem do campo? Não dá para estudar vivendo na zona rural? Muitos fazem isso, mas eles precisam ter uma dedicação maior e a vida no campo não é fácil, assim como você pensa. Aliás, está na hora do nosso ônibus. Vamos dar uma passeada na zona rural. Agora eu trouxe vocês aqui na zona rural para conhecer um pouco sobre a comunidade. Hoje, a zona rural conta com luz elétrica. Existem escolas, postos de saúde, e vocês vão perceber bem a diferença da cidade, principalmente no tipo de trabalho. Por isso, vamos conversar com o Toninho, que é agrônomo. Oi, pessoal! Estão vendo que beleza viver nesse lugar? É muito bom ficar aqui relaxando. É, mas não é sempre assim não. Apesar de termos uma qualidade de vida, nós temos que trabalhar e muito. A vida no campo não para. O povo daqui, a maioria é lavrador, trabalham na roça. Eles são donos de toda essa terra? Não, existe um patrão que é o dono dessas terras. E é ele quem paga essas pessoas para trabalharem na lavoura dele. E eles plantam, colhem e vendem no mercado? O lucro fica com quem? Fica com o patrão. Mas minha tia ganha uma parte quando o patrão vende. Não são todos assim? Não, esse sistema que sua tia trabalha chama-se meação. Ela tem participação do lucro de uma parte da lavoura. É uma parceria que pode existir entre patrão e empregado. Enfim, o que deve ser feito é verificar se não existe exploração do trabalho nessas lavouras. Os patrões devem contratar os lavradores e registrá-los na carteira de trabalho. E devem respeitar as leis trabalhistas. Além do mais, os funcionários deverão estar munidos de equipamentos e vestimentos que garantam sua segurança, como é o caso de quem trabalha com veneno. Eu uso todo equipamento para espalhar os agrotóxicos. Deus me livre se esse veneno encostar em mim. E isso também devemos ficar de olho. O uso de agrotóxico precisa ser fiscalizado, pois podem ocorrer acidentes ambientais. Caso alguém venha encher de veneno uma lavoura que fique próxima do rio, ao cair uma chuva, contamina toda a água. E o que pode ser feito se não colocar agrotóxico? A lavoura pode ser perdida por ervas daninhas e insetos. Muita gente utiliza a agricultura orgânica. Usam combinações naturais que ajudam a combater as pragas, mas não fazem mal para as pessoas nem ao meio ambiente. Mas o trabalho na zona rural não é só lavoura, também tem os criadores de animais, a pecuária. Eu trabalho com boi e com vaca desde criança, já bebi muito leite desse bicho. Então é isso que está faltando leite para nós. A pecuária fornece ao país alimentos como carne e leite, e matéria-prima como couro. É uma importante contribuição para a economia brasileira. Obrigada, Toninho. A vida no campo, além das atividades agropecuárias, elas possuem atividades agroindustriais, extrativismo, silvicultura e, atualmente, a conservação ambiental, onde destacamos o turismo rural. Aliás, antes de voltarmos para a cidade, vamos comer um bolo de fubá e um leite purinho?